Vamos lá. Sim, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de conferência, não é? Dessa nossa segunda conferência de psicologia, live no Zoom. Desta vez, o nosso lema é educar a parentalidade. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem já tivemos 3 grandes apresentações, né? Que foram a doutora Roberta, a Wenda, a doutora Anice, que nos fizeram refletir muito sobre a importância do papel do pai, né, na criação do vínculo das crianças, sobre as brincadeiras, né, quanto elas são importantes para o aprendizado, e ainda sobre a educação socioemocional. Algo que ficou muito patente ontem na apresentação da doutora Roberta foi o provérbio africano, né, que dizia que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né? Isso para nos fazer refletir mesmo sobre essa questão da dificuldade que é educar bem uma criança e também da necessidade de termos os outros para nos apoiarem, né, nesse trabalho que é educar as crianças. Então, agradecemos desde já pela presença de todos, os que estiveram ontem conosco e os que estão aqui também hoje pela primeira vez. Né? Importa dizer que somos um grupo de psicólogos comprometidos com o bem-estar da família e das crianças. Eu que vos falo, chamo Lisandra Antônio, psicóloga clínica. E hoje vamos ter também 3 grandes apresentações, né, de 3 profissionais muito experientes e também muito dedicadas, né, nesse compromisso que é cuidar do bem-estar da família, das crianças principalmente, e das mulheres também. Então, hoje a nossa primeira apresentadora, a nossa primeira oradora, vai falar sobre como criar os filhos na idade da tecnologia. Então, esse tema vai ser apresentado pela doutora Tchela Silva, ela que é psicóloga com especialização em psicoterapias cognitivo-comportamentais de 3ª geração, é professora certificada em Mindfulness e é autora da página e consultório Tornar Sereno. Ela, a doutora, é comprometida com o bem-estar dos seus pacientes, trabalha há mais de 11 anos no tratamento de transtornos de humor, ansiedade, problemas de relacionamento, crise existencial e alguns outros aspectos, e tem como foco terapêutico o crescimento pessoal, o autoconhecimento e a resiliência. Tchela é ainda apaixonada pela dança, acho que especialmente a dança do ventre, e algumas obras literárias fictícias, e acredita que o propósito da vida do ser humano é ser feliz e viver em harmonia. Podem entrar em contato com ela a partir do Instagram e Facebook da sua página, que é a Tornar Sereno. Então, ela vai nos brindar com essa apresentação muito importante e esperemos nós que consigamos todos aproveitar um bocadinho. Depois vamos ter momentos para apresentar as vossas questões, as vossas contribuições, sendo que desde já realçamos que há necessidade de sermos breves. No entanto, todo mundo vai conseguir falar um bocadinho e aproveitar daquilo que é o segundo dia da nossa conferência. Então, vou passar a palavra para a primeira oradora, a doutora Tchela, a palavra é toda sua. Obrigada, Lisandra. Obrigada aqui a marcação. Ok. Estou só à procura da minha apresentação, que ela não aparece aqui no meu compartilhamento. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Chamo-me Tchela Silva, como a Lisandra já disse, sou psicóloga. Hoje eu trouxe o tema criar filhos na idade da tecnologia. E
passando para apenas definir um pouquinho ou especificar aquilo que eu vou estar a falar, o que é que eu entendo por tecnologia, não é? Neste tema, apenas aparelhos eletrônicos como telefones, jogos, TV, iPads e por aí fora, computadores e por aí fora. Antes de batermos muito na tecla de que é muito mau e tem muitos perigos e tem muitas desvantagens, é saber reconhecer também que os aparelhos eletrônicos, a tecnologia, tem vantagens. Tem muitas vantagens, trouxe muitas vantagens para o ser humano. Ajuda na comunicação à distância, ajuda no contato social, ajuda na obtenção de informações, na disseminação de conhecimento. E ganhamos muito também com a exposição a outras culturas, a outras línguas, a ambientes diferentes. Isso tudo, claro, né? Pela imagem e pela partilha de conhecimentos e informações. Também serve como entretenimento, não só para crianças, mas também para adultos. E no campo de negócios, obtenção de clientes, publicidade dos seus produtos e por aí fora. Então, são muitas as vantagens, temos que reconhecer, sim. E acredito que é o uso dessa tecnologia, ou o mau uso, que leva aos problemas. Então, falando primeiro da internet e das redes sociais. Nós vemos que o tempo de uso da internet, das redes sociais, tem aumentado muito nos últimos anos. E não só em adultos, mas em crianças. Adultos até se calhar é um pouco menos, porque temos que trabalhar, né, para sustentar as nossas famílias. Mas crianças e adolescentes têm passado muito tempo em uso de internet, em uso de jogos, a ver televisão, e isso não é muito benéfico para o crescimento delas. A exposição precoce a conteúdos adultos, conteúdos com agressão, com violência, com sexualidade, ou sexo particularmente, a normalização de tudo isso. Uma criança que é exposta a esse tipo de conteúdos, passado um tempo, esse conteúdo torna-se, ele para de gerar desconforto. Se na sua casa, se no seu lar não existe agressão, nunca viu os pais, por exemplo, a discutirem, nunca esteve exposto a esse tipo de comportamentos agressivos, ao ver isso num jogo, por exemplo, ao ver isso nos bonecos, esse tipo de comportamento para de gerar desconforto, para de parecer estranho e é mais aceitável ao longo do tempo. E é aí que está o grande perigo de nós não termos uma supervisão em relação ao uso de internet e redes sociais. Crianças, quando elas têm algo novo, crianças são curiosas, é normal. É assim que elas aprendem também. Elas vão à busca de informação, elas vão à busca de novos estímulos. E quando elas encontram algo, é normal partilhar entre elas. É normal, por exemplo, uma criança ver algo na internet que não seja muito bom para ela e partilhar com um amigo, ou partilhar com o irmão. Olha, vem cá ver isso. E tudo que é novo, de certa forma, gera interesse, gera curiosidade. Só que nem sempre as crianças partilham com os adultos, né? Nem sempre as crianças vão partilhar com seus pais aquilo que elas viram. Algumas sabem que é errado, então elas já ficam, ok, isso aqui acho que não é para nós, mas não partilham. Então elas arrecadam aquelas imagens, aquela língua, aquela linguagem, aquelas mensagens, e elas ficam com elas, e elas podem criar ideias distorcidas daquilo que é a realidade. Temos o cyberbullying também, que é muito comum, infelizmente. E deixamos de ouvir o microfone. Pai, desde quando? Mas, ok. Onde é que vocês pararam de ouvir, por favor? Que as crianças... Estás a falar sobre o cyberbullying. O cyberbullying, ok. Obrigado. Então, o cyberbullying leva à depressão e a depressão pode levar ao suicídio. O cyberbullying, ele é um ataque à integridade da pessoa.
é um ataque à existência daquela criança, à sensibilidade emocional, afetiva daquela criança ou daquela adolescente. Muitos adolescentes, por terem sofrido cyberbullying, ou crianças até, podem desenvolver, e muitos desenvolvem depressão, muitos podem desenvolver ansiedade social nesse caso. Por tanta dor e tanta dificuldade em falar sobre, dificuldade em lidar, em proteger-se contra essa agressão, muitos podem começar a ter ideação suicida e isso pode levar a suicídio. E uma coisa que é muito comum assim nas redes sociais, na internet, é ter um senso de familiaridade. É como se nós conhecêssemos a pessoa. De tanto falarmos com ela, de tanto vermos o nome daquela pessoa na nossa tela, nós achamos que conhecemos aquela pessoa. Mas isso é apenas um falso senso de familiaridade, porque é muito diferente o contacto pessoal do contacto digital. No contacto pessoal, nós não temos muito tempo para refletir sobre aquilo que nós vamos falar. Nós não temos tempo para mascarar as nossas emoções, não tanto tempo. No contacto digital, nós escolhemos aquilo que nós vamos pôr ali, nós vamos escrever, a forma como nós vamos nos apresentar. Então, é uma imagem social, mas é uma imagem fabricada também, muitas vezes muito fabricada. Então, não é um contacto real. E é diferente quando nós temos um contacto real e a criança vê que é estranho lidar com aquela pessoa. As perguntas que a pessoa faz não é o que ela recebe na internet. Tanto tempo passado em frente à tela impede um pouquinho o desenvolvimento social, impede um pouquinho aquilo que são as normas sociais, a forma de agir, a forma de responder, a forma de reagir. Tem predadores sexuais na internet, nas redes sociais, então todo o cuidado é pouco. E há uma ausência de proteção e defesa. Nós não estamos com as nossas crianças quando elas estão a fazer uso dessas redes sociais. Causa uma distorção da realidade. O conceito do que é belo, o conceito do que é saudável, tudo fica distorcido. Em adolescentes, meninas, não é? Em jovens, o conceito de beleza, principalmente, o conceito de imagem corporal, o conceito de peso. Nós vemos muitas tendências, ao invés de ser individualidade, a ideia de ser igual a, imitar alguém e não buscar a sua própria individualidade, explorar os seus próprios interesses e expressar-se da forma que ela realmente é. Então, a internet, os jogos, os aparelhos eletrônicos, eles devem ter um certo cuidado no uso. Os pais devem estar muito atentos naquilo que os jovens, que as crianças veem na televisão, na internet, nas redes sociais. Isso aumenta comportamentos de risco, aumenta comportamentos agressivos, por exemplo, algumas respostas tortas, pode começar assim, porque é comum nós vermos programas televisivos dirigidos a jovens, em que os jovens respondem mal ao pai ou à mãe. Tudo bem que depois, no final, tem aquela cena bonita, que é a reconciliação e a conversa, não é? Mas ainda assim, é tão comum nós vermos jovens a responderem mal aos seus pais. E isso passa uma imagem de que é normal, não é? E sim, é normal nós sentirmos raiva, é normal nós ficarmos chateados, mas eu não me lembro de algum dia ter sequer me passado pela cabeça responder mal aos meus pais. E isso não evitou que eu sentisse raiva, não evitou que eu sentisse ansiedade, não evitou nada, apenas eu sabia quais eram os meus limites, eu sabia que era um comportamento negativo, era um comportamento de desrespeito aos meus pais. Então, nós temos que ter muito cuidado aqui para passar isso, salientar. Tem informações falsas na internet, que nós não sabemos aquilo que as nossas crianças estão a ler. Cria dependência psicológica. Se uma criança, um adolescente, passa muito tempo à frente de um telefone, de um computador, a jogar, por exemplo, isso quer dizer que é tempo que não passa com os pais ou com outras pessoas.
E todo ser humano precisa de contacto social. Todo ser humano precisa de sentir. Sentir não só as próprias emoções, mas as dos outros. E haver essa reciprocidade emocional. Quando eu rio, tu também ris. E isso gera em mim uma sensação de bem-estar. Isso faz-me sentir bem. Então, deve haver isso. E quando não há na nossa vida, né, no nosso dia a dia, se nós passamos muito tempo no telefone, é lá onde nós vamos buscar. Se nós passamos muito tempo em jogos, e agora, meu Deus, tem aqueles jogos, como é que se chamam? Role-playing, em que há comunicação entre as crianças, entre os jovens. Então, é lá onde as crianças vão buscar atenção. E é lá onde elas encontram conforto emocional. Se em casa não tem, ou se em casa tem muito pouco, é lá onde elas vão buscar. E esse tipo de aparelhos eletrônicos criam dependência psicológica porque eles mexem muito com o nosso sistema de recompensas. Ele mexe com o nosso sistema dopaminérgicos, ele mexe com as nossas emoções, ele é tão estimulante, assim, ele hiperestimula certas áreas que têm a ver com o nosso sistema de recompensas, então gera uma sensação de bem-estar. E quanto mais tempo passamos a fazer algo, mais forte fica. E é muito comum vermos crianças que não sabem perder, não sabem regular a frustração, regular a irritabilidade e exteriorizar isso, mas de uma forma negativa. E quanto mais tempo nós passamos nesse tipo de atividades que não requerem muito envolvimento físico, isso gera sedentarismo, promove o sedentarismo, promove o sono desregulado, uma rotina desregrada. É uma criança que vai fazer muita resistência, por exemplo, a tarefas domésticas, porque tarefas domésticas não são assim tão estimulantes. Um jogo é hiperestimulante, são aquelas imagens todas, é o tempo de reação que tem que ser muito rápido, é a atenção concentrada ali naquele jogo. Então, e ainda por cima estamos a jogar com o interesse da criança. Comparado com uma atividade doméstica como lavar a louça, arrumar o quarto, não é tão estimulante. E deve haver equilíbrio para que a criança aprenda a regrar-se, aprenda a organizar-se em relação a diferentes atividades que são necessárias. O impacto no desenvolvimento cognitivo. Então, vamos ter uma alteração da atenção, da inibição, da impulsividade, da linguagem, da motivação. Isso tudo para dizer, deve haver regras, deve haver limites naquilo que é uso de tecnologia. Aqui eu fiz uma pergunta que os seus filhos ficam acordados durante a noite a usar telemóveis, a ver TV ou a jogar. Aqui, né, eu estou em Angola, estou em Luanda, aqui é muito comum, infelizmente. Tinha uma campanha da Unitel, não sei se ainda está a funcionar, que liberava, vamos assim dizer, tempo ilimitado de uso a partir da meia-noite. Então, muitos adolescentes ficavam acordados para fazer uso do telefone, para conversar com os amigos, para estar na internet. E é isso, assim, estamos a ver, ok, mas qual é que é a lógica de uma companhia telefónica liberar uso a partir da meia-noite? O que é que nós estamos a tentar promover aqui? E há um shift, há uma mudança, assim, de foco saúde para foco lucro, mas sem ir para outros campos. Então, muitas crianças ou adolescentes ficam acordados durante a noite a fazer uso de jogos, a ver televisão, a surfar na internet, e isso porque não há regras, não há limites. Já há uma certa dependência a fazer o uso dessas tecnologias. Tem uma, como é que é? Nomofobia, que é o medo de ficar sem o telemóvel. Isso agora existe, é algo que há 10 anos, mas estou a ser muito generosa. Na minha geração, né, quando era mais novinha, era algo que não existia. O máximo que nós fazíamos com o telefone era ir lá, discar o número de alguém, depois rir e fechar aquilo. Tanto caminhava com a cadeado no telefone.
Então, aqui algumas diretrizes da Academia Americana de Pediatria. Ela diz que crianças com menos de 18 meses não devem, ou então devemos evitar ao máximo o uso de comunicação de telas, telefones, TVs, tablets. Eu vejo muitos pais que dão essas coisas às crianças para distraí-las, para não serem incomodados, não é? Porque estão cansados e por aí fora. Mas a academia recomenda que não seja feito, porque isso impede um desenvolvimento saudável da criança. Entre os 18 e os 24 meses, recomendo que se selecione programas de alta qualidade e ver esses programas com as crianças. Aqui há a questão da supervisão. Nós temos que saber o que é que os nossos filhos estão a ver. Nós temos que estar atentos ao conteúdo e ao tempo que eles passam. Dos 2 aos 5 anos, 1 hora por dia. E acima dos 6 anos, a partir dos 6 anos, estabelecer limites consistentes sobre o tempo gasto com meios de comunicação e tipos de meios de comunicação. E nós sabemos que isso não acontece. Em média, se calhar, uma criança pode passar, assim, na boa, 8 horas por dia. 8 horas. É muito tempo. 8 horas em que podia estar a brincar, a correr, a conversar, podia estar a lavar a louça. Eu digo lavar a louça sempre porque é a atividade que eu mais gosto, né? Não gosto de limpar o chão. Mas podia estar a fazer muitas coisas, a estimular o seu cérebro de outras formas, que não esta. Que nós já vimos que tem muitos prejuízos para o neurodesenvolvimento da criança. Então, é necessário os pais tirarem tempo para planificar a sua parentalidade. O que é que significa ser pai e ser mãe? E o que é que deseja para os seus filhos? Eu vejo muitos pais agora que querem ser amigos dos seus filhos. E pai não é amigo, mãe não é amiga. Nós não devemos querer ser amigos dos nossos filhos. Nós devemos querer ser pais, educadores, pessoas que vão amar aquela criança, mas também que vão ensiná-las sobre a vida, ensiná-las valores, ensiná-las a lidar com frustração, ensiná-las sobre responsabilidade. Então, nós temos que ser pais, nós não podemos querer ser amigos dos nossos filhos. E isso não impede em nada de conversar com os nossos filhos, não impede de ter uma relação saudável com os nossos filhos. Mas ainda assim existe uma barreira, não é uma fronteira. Tu não podes falar assim comigo, porque eu sou tua mãe. E isso deve existir na narrativa familiar, na dinâmica familiar, deve existir isso. Não é, pelo menos não devia ser permissível uma criança dizer, cala a boca. E, olha, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocada. Nunca na minha vida me passou pela cabeça falar isso aos meus pais. Mas, infelizmente, hoje em dia eu ouço cala a boca de uma criança. E eu pergunto como é que é possível, assim, o que é que nós estamos a fazer aqui enquanto adultos? E como é que nós estamos a preparar essas crianças para serem os próximos adultos? Que tipo de geração, que tipo de sociedade é que nós vamos ter? E não vai ser uma sociedade muito boa. Porque vai ser uma sociedade que vai desrespeitar os outros, se desrespeita os próprios pais, então os outros. Então é necessário os pais estabelecerem limites com crianças. Limites são muito importantes, ajudam no desenvolvimento social e pessoal da criança. Ajuda a criança a organizar-se no tempo, no espaço e nas suas relações. Em termos de atividades, ajuda a criança a saber o que é permitido e o que é que não é permitido e porquê. Então, deve haver regras. Os pais devem conversar com os seus filhos. Evitar ser aquele pai ou aquela mãe autoritária que diz, faz porque eu estou a mandar. Faz o que eu digo. É necessário sabermos estimular o intelecto da criança. É necessário nós percebermos que aquela criança é um ser pensante, é um ser racional e é super, hiper, mega inteligente. As crianças são muito inteligentes, elas aprendem assim as coisas muito rápido. Então é necessário nós reconhecermos isso e valorizarmos isso e tratarmos as crianças como seres pensantes. Subdesenvolvidos, mas seres pensantes. Nós temos que estimular a autorreflexão da criança, fazê-la
pensar por que eu fiz isso e como é que eu posso evitar fazer isso. Ou então, como é que eu posso fazer isso mais vezes? Por que quando eu fiz isso eu senti-me bem? Obrigada. Estimular a reflexão sobre o mundo, estimular a exploração de diferentes atividades. Regras e limites, preparar para a mudança. Pais têm que preparar-se para a mudança, porque pais que estão habituados a ver muita TV, nós temos pais que veem muita TV também, vão ter de mudar os seus próprios hábitos, antes de querer mudar os hábitos dos filhos. Vão ter de ter regras sobre o uso de aparelhos de telecomunicação, não só para eles mesmos, mas também para os filhos. Tempo de uso. As diretrizes da academia, embora sejam as melhores, vamos assim dizer, em termos de saúde mental, não vão ser muito seguidas por alguns pais ou mesmo por algumas crianças, porque os pais não estão sempre com os seus filhos, não estão a trabalhar, os filhos podem estar em casa. Mas é tentar ao máximo que isso aconteça. E isso pode acontecer nós estimulando de outra forma, estimulando outros interesses da criança. Receber telemóveis a partir de uma determinada hora, isso está no controle do pai ou de uma mãe, que é a partir das 21, por exemplo, a partir das 20, a partir das 18, a partir das... não tens o telemóvel, vai fazer outra coisa. É nós vermos o controle parental, não é? O que a criança pode e não pode ver. É necessário ser firme, sem ser autoritário, dar explicações, preparar para a resistência também, porque quando nós dizemos não a alguém, vai acontecer uma birra. Uma criança faz muita birra, então é saber lidar com isso, saber preparar para isso. Saber dar escolha aos seus filhos. Estar a par. Os pais têm que ser aqueles protetores chatos. Chatos no sentido, eu vou te seguir na rede social, ou nas redes sociais, eu quero saber o que você faz, eu quero saber quem são os teus amigos, eu quero saber o que é que tu fizeste hoje, porque eu me importo contigo. E embora crianças até não se importam muito, mas adolescentes já começam a importar-se porque eles já estão ali a explorar um pouco a liberdade deles. Embora possam não gostar, mas é importantíssimo que haja este contato e esta supervisão, porque isso também transparece preocupação e cuidado, transparece amor. Discutir sobre temas e comportamentos relevantes, não deixar passar certas coisas. Discutir sobre objetivos da família, o que é uma família, o que é que nós queremos enquanto família, o que é que eu como pai ou mãe quero de ti e o que é que tu queres também. Então é haver partilha de sentimentos, partilha de visões, partilha de missões. E como eu já disse, né, a reeducação na escolha de atividades. Servir de exemplo, não só dizer para fazer, mas também o pai ou a mãe reinventar-se um pouquinho, ir à busca de outras atividades, estimular artes, tarefas domésticas, jardinagem, leitura. Então, e é utilizar a curiosidade natural da criança em tom de brincadeira para que ela também explore e continue a explorar sozinha, para que não seja necessário o pai ou a mãe estar constantemente em cima, é ela explorar várias atividades. E isso vai ajudar no neurodesenvolvimento, vai ajudar no desenvolvimento psicomotor, vai ajudar no desenvolvimento das emoções, no senso de identidade, quem eu sou e o que é que eu quero ser. E através dessas atividades, não vai ser nos jogos, a não ser que pronto, né, aquela criança queira ser um programador, por exemplo, trabalhar com tecnologias, mas quem quiser ser jardineiro, por exemplo, agricultor, carpinteiro, quem quiser ser bailarino, pintor, músico, tem que mexer, tem que tocar. Isso estimula o cérebro, estimula várias áreas do cérebro. E é isso que abre a mente de uma criança. É isso que gera criatividade. Então, é isso que elas precisam, não são jogos. As crianças, quanto menos tempo puderem passar com jogos, melhor para elas. E é tempo de qualidade. Para valorizar, tem que acontecer. Se nós não pararmos um pouco, se os pais não param um pouco para passar tempo com os seus filhos, não vão ser os filhos que vão à procura dos pais. Crianças até fazem isso, mas elas param de fazer a partir de uma certa idade. A partir da adolescência, ou antes até, elas param de procurar.
Então, os pais é que têm que estimular isso, incentivar isso. Os pais precisam parar um pouquinho mesmo e refletir sobre parentalidade. Claro, não é esquecer a própria individualidade, não é esquecer de si mesmo, porque nunca se deve esquecer. Cada indivíduo tem os seus interesses, tem os seus sonhos e precisa de ir atrás disso, precisa de estimular a si mesmo, precisa de crescer. Mas quando é pai, quando é mãe, tem que abrir esse espaço, porque os filhos são responsabilidade dos pais. E se nós quisermos que os nossos filhos sejam interessados, por exemplo, na leitura ou na escrita, nós vamos ter que ler, vamos ter que escrever. E vamos ter que mostrar interesse também quando eles leem. Então, ler histórias juntos, por exemplo, mas é fazer para acontecer. Valorizar. É assim que são criados laços afetivos. Muitos pais, por não passarem tempo com os filhos, eles dão, e dão, e dão, e dão, apenas bens materiais. E as crianças não querem, pronto, elas querem isso sim, mas não é isso que elas precisam. E elas valorizam muito mais um abraço de um pai ou de uma mãe, valorizam muito mais uma conversa sincera, uma conversa que toca emoções, uma conversa que fala sobre como foi o teu dia, aconteceu isso e como é que tu te sentiste em relação a isso. Então, as crianças, adolescentes, adultos, tudo aquilo que é mais social, emocional, é mais valorizado. E é disso que crianças precisam. Passar menos tempo com tecnologias e mais tempo no mundo real. Naquilo que dá para tocar, naquilo que dá para sentir, naquilo que dá para ver. E isso transparece e transmite segurança para a criança. Isso vai fazer com que aquela criança seja uma criança mais segura de si. Uma criança que vai conseguir lidar com a adversidade mais facilmente, vai ter mais resiliência. Aqui uma sugestãozinha, por exemplo, pedir à criança para fazer um diário apenas com perguntas, assim, diga-me 3 coisas boas, ou escreve, né? 3 coisas boas que aconteceram hoje, 3 coisas más que aconteceram hoje. E depois falar sobre isso. E isso já é um tempo de qualidade, porque estamos ali a conversar com a criança e ela vai sentir que ela está a ser ouvida e ela vai ser ajudada a entender certas coisas que talvez ela não entendeu, ou então ela vai reafirmar atitudes que ela teve que foram corretas. É importante brincar com os filhos, como disse a doutora Nice ontem na sua apresentação. E é importante, assim, nós não nos preocuparmos em ser amigos dos nossos filhos. O nosso papel é amar e prepará-los para o mundo. Muito obrigada por me terem ouvido. Espero que tenha conseguido passar, assim, neste tempo, a importância de nós reduzirmos muito o tempo passado a usar eletrônicos em jogos, televisão, não só para os nossos filhos, mas também para nós. Perceber que tudo isso, embora possa parecer bom, porque nós estamos a dar coisas que eles querem, mas nós estamos a retirá-los a oportunidade de explorar o mundo. Nós estamos a retirá-los a oportunidade de desenvolver emoções, desenvolver empatia, desenvolver laços afetivos, saber lidar com não, saber fazer atividades e serem consistentes, serem perseverantes, mesmo quando não gostam, mas quando é necessário fazer. Então, nós precisamos voltar um pouquinho o nosso olhar para o que é que eles precisam, o que é importante, e não tanto o que eles querem. Se os dois casarem, ótimo, mas se não casarem, nós precisamos ser pais e mães e não amigos. Muito obrigada novamente e termino a minha apresentação. Muito obrigada, doutora Tchela, pela brilhante apresentação. Foi muito clara e objetiva também e nos fez refletir, não é? Se ontem estávamos a dizer que cuidar de uma criança já é uma tarefa difícil, já nos tempos antigos, né? Imagina agora criar uma criança, um adolescente nesses tempos em que a exposição é assim muito aberta e se não haver controle, né, os pais acabam mesmo se perdendo nessa nova era. Então, é uma brilhante apresentação, com certeza que fez
muita gente refletir sobre muitas coisas, até alguns erros que estamos a cometer assim na criação das nossas crianças, né? Tanto sejam filhos, irmãos, vamos assim dizer. Então, acho que isso vai servir para as pessoas também refletirem bastante. Então, estamos agora abertos, não é, para questões, contribuições, quaisquer que sejam, né? Até aquilo que conseguiram perceber sobre a nossa apresentação e pronto, estamos abertos. É necessário apenas que sejam breves em cada apresentação. Quem estiver disposto a fazer alguma questão, é só levantar a mão e nós vamos dar a palavra. Temos uma mão levantada da senhora Maria Rocha. Por favor, esteja à vontade para fazer a sua contribuição ou questão. Pode abrir o áudio e falar, fazer a sua pergunta. Ok, muito boa tarde. Já estive cá ontem, o tema interessou-me bastante, porque ultimamente tenho convivido com essa realidade no seio familiar sobre saber e ter interesse em inteligência emocional e educação psicoeducação, não é? Se é assim que se diz. Então, no meu caso, eu tenho sobrinhos, não é? E muitas das vezes, pelo carinho e pela convivência com eles e com a minha irmã mais velha, tenho assim a tendência também de querer incutir algumas coisas, é algo muito forte, porque nós convivemos muito tempo, algumas coisas neles, mas através dela. E eu gostaria que abordassem mais da posição das tias ou dos tios, porque às vezes nós também acabamos de fazer papéis de mãe ou pai. Eu acho que temos que ter cuidado também para não ultrapassar esse limite e respeitar até onde os pais estão a educar, porque podemos passar ou transmitir alguns ensinamentos mesmo que depois deixam a própria criança baralhada, não sabe se obedece mais à mãe ou se obedece mais aos tios. Gostaria que abordassem sobre isso, se for possível. É tudo. Obrigada, Maria. Fez uma boa pergunta e eu também sou tia e pronto. A minha família, nós temos uma dinâmica, nós tivemos toda a mesma educação e todos temos mais ou menos assim o mesmo feitio, a mesma conduta. Então, eu sinto muito à vontade para disciplinar os meus sobrinhos, se for necessário. Quando eu digo disciplinar, não é bater. Mas se for necessário bater assim, eu bato na vontade, à frente dos pais. Mas isso porque eu tenho essa liberdade. Para responder a sua pergunta, converse com os pais da criança, não é? Nesse caso, com a sua irmã ou seu irmão, cunhada ou cunhado. Converse sobre aquilo que você viu e que lhe chamou a atenção. E pergunte se você pode, se você está autorizada a ter este tipo de intervenção com os seus sobrinhos. Porque é importante, não é? Às vezes nós ficamos só a pensar que podemos fazer e fica tudo só no pensamento, naquela expectativa. É importante conversar. É importante passar também a mensagem de que, olha, eu acho que estás a passar isso, ou eu vi isso e incomodou-me por causa disso. O que é que tu achas? Porque isso também chama a atenção dos pais e podem, como não, fazer alguma coisa em relação àquilo que você chamou, não é? A atenção. E podem dar essa permissão, essa autorização. Mas então, para não ultrapassar limites, porque eu já vi isso acontecer com avós, a mãe diz algo, por exemplo, no caso de bolachas, de doces, é muito comum. Os pais... É verdade. A avó e... Então, é como os pais dizerem, ok, meu filho não pode comer muitos doces, mas depois aí a avó, por aí fora, dá, e ele não quer saber. É importante ter limites. E aquela conversa mesmo dura e séria. E quando eu digo ser mãe, não ser amiga. Ser mãe, independentemente de ser minha mãe, não é ser avó dos meus filhos. Mas eu é que sou mãe, eu é que sei. E esse é firme, muito, muito firme, sem faltar a educação, mas ser muito firme. E de vez em quando eu tomar certas medidas, porque se os meus limites, enquanto mãe, não são respeitados, eu vou parar de levar o meu filho tantas vezes à tua casa. Para que a pessoa entenda.
Isso não é ser agressivo, mas é estabelecer limites. É ter Limites. conversas sérias. Então, espero ter respondido a sua questão. Sim, sim. Eu já vi que algumas coisas mesmo não posso avançar e pensar que, por exemplo, pensar que ela está a aceitar, mas parar de pensar e dizer, não, achas isso correto ou bom? Não é? Em É. alguns casos tem que parar. Sim. Ok. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Maria. Mais alguém tem alguma questão, alguma curiosidade? Sim. Sim. Moalua, né? Levantou. Sim. Olha, eu ia só adicionar, bom, primeiro, parabéns, Tchala, por essa partilha, que é sempre importante nós falarmos sobre esses temas, não é? E nós, como psicólogos, sabemos muito bem o impacto disso. A Tchala falou da nanofobia, e é uma coisa muito, muito interessante, que nós vemos, por vezes, como reação, não é? Quando há crianças que sentem-se muito ansiosas, crianças e adolescentes, né? Estamos neste tema no mês da criança, estamos a falar das crianças e adolescentes, mas há um certo nível de ansiedade que se cria porque não se tem, né? E queria apenas adicionar que, como mãe de adolescentes, é muito importante que nós podemos muitas vezes decidir se queremos ou não dar esses aparelhos aos nossos filhos e pedir que as pessoas ao nosso redor façam ou não, né? Portanto, ainda que os deem, nós podemos determinar se queremos que eles usem ou não. E mesmo quando usem, ainda por coincidência, na quinta-feira eu estive a falar com um detetive que trabalha conosco, portanto, eu trabalho dentro de um sistema que nós fazemos as entrevistas quando as crianças quando há crimes contra as crianças por causa do uso excessivo, como sugeriu a Tchala, da internet e dos aparelhos eletrônicos, não sei quantos, né? E este detetive com quem eu já trabalho há algum tempo, também é pai de adolescente, menciona que uma coisa, praticamente validou uma das coisas que eu faço, a importância de nós fazermos um contrato com os nossos filhos. Um contrato com os nossos filhos. Portanto, quando nós damos o aparelho eletrônico aos filhos, é importante que eles saibam que nós temos autoridade para pagar o aparelho, para pagar a internet, e a qualquer momento podemos decidir, tu perdes, como consequência. Mas só queria adicionar isso, porque muitas vezes nós pensamos que dá, mas não pusemos esses limites desde o princípio, não é? Ok, muito obrigada, Marla. Doutora, quer acrescentar alguma coisa? Podemos ouvir mais alguém? Ainda temos um tempinho. Entende? Acho que tem a Susana Taborda. Sim, Susana, pode questionar. Sim, não é bem uma questão, mas em primeiro de tudo agradecer, porque entendi aqui uma série de coisas que acho que preferia não ter entendido, mas acho que muitas das coisas que se passam na nossa casa são espelho do que nós pais andamos a fazer. E realmente, para mim foi muito bom. Realmente aquela pergunta que a doutora fez, o que é que significa ser mesmo mãe, não é? Será que eu estou tão cansada ao ponto de passar o telefone e deixar os meus filhos verem 3 horas de internet? Será que essa é a melhor forma? Então, gostei muito, queria agradecer e realmente acho que tem que mudar em casa. Antes de eu dizer que ela está mal ou que ele está mal, tenho que ser eu a mudar. Por isso eu queria agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém quer dar alguma contribuição, fazer alguma questão? Não vejo nenhuma mão. Eu tenho uma questão, não é bem uma questão, é uma constatação, né? Sim. Eu acho que durante muito tempo, assim, da minha adolescência, eu ouvi as pessoas a dizerem que nós tínhamos que ser amigos dos nossos pais. Nós tínhamos que ser amigos dos nossos pais. E já desde o momento que começamos a fazer essas reflexões, né? Em particular, e agora aqui na conferência, eu percebo que não é bem assim, né? Que não há, pronto, os pais não são nossos amigos. No entanto, fica essa questão. Por que acredito que eu não seja a única pessoa que ouviu isso. Então,
durante, né, esse tempo nós vamos ouvindo isso. Por que as pessoas sentem que as coisas têm que ser assim, né? Que nós temos que ser amigos dos nossos pais, visto que, pronto, agora estamos a aprender que não, as coisas não funcionam assim, desse jeito. Eu acho que é só uma opinião, tá? Porque eu nunca fui lá estudar isso, mas eu acredito que tem a ver com um pouco de globalização. O que nós vemos muito nos filmes, nas séries, é os pais não é que sentam com os filhos e conversam e brincam e jogam bola e tal, tal, tal. E acho que tem um pouco a ver com isso, porque quem foi que disse? Acho que foi a Anissa que disse ontem, não é? Que os nossos pais não falam muito sobre emoções. Nós não tocamos muito nisso no contexto familiar. E isso não retira o amor que eles sentem por nós, mas são culturas diferentes, são formas de educar e de ensinar diferentes, e são realidades, vivências diferentes. A vivência de um africano é diferente da vivência do europeu e do americano. Então, são vivências diferentes. E essa frase, né, tens de ser amiga do teu pai, da tua mãe, eu acho que vem um pouco por aí. Porque fomos perdendo valores e fomos perdendo conceitos do que é educar. E tem a ver também com a nossa carência, a nossa necessidade de pertença, a nossa necessidade de sentirmos conexão com os nossos pais. E confunde-se, né, o ser amigo. Eu não sou amiga dos meus pais, não sou mesmo, mas eu os amo muito. E são as pessoas, a minha família são as pessoas mais importantes para mim. Mas eu não sou amiga dos meus pais, sou amiga dos meus irmãos. Eu falo com a minha irmã, está fixe? Então, tudo bem? Por aí, mas com os meus pais não posso fazer isso, nunca, por nunca, não posso. Tem limites, e eu percebo esses limites. E é mesmo assim, olha, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, eu estou aqui embaixo. E é assim. Em alguns momentos nós vamos estar aqui, por exemplo, depende do contexto, mas quando estamos no seio familiar, meu pai está aqui, eu estou aqui. Então, o ser amigo, eu acho que surgiu muito daí, da nossa necessidade de querermos ter certas conversas e queremos sentir que estamos muito próximos dos nossos pais. Mas é saber reconhecer que existem limites e existe a questão de eu tenho de ouvir, eu tenho que baixar a cabeça de vez em quando. Existe a questão de nada me impede de falar com o meu pai ou com a minha mãe sobre algo que me incomoda. Porque eu tenho essa liberdade. Eu tenho que sentir, claro, não é? Porque eu acho que também há uma certa barreira na questão dos pais abrirem espaço para a conversa e falar sobre sentimentos. Então, se calhar os filhos sentem um pouco essa distância e acham que não podem ir lá e falar. Mas é apenas uma distância subjetiva, é percebida porque não há essa abertura aparente, não se fala sobre isso. Mas se calhar é um pouco por aí. Ok. Muito obrigada, doutora. Percebi, já não tenho mais essa questão, essa dúvida aqui a pairar na minha cabeça. Ainda temos um tempinho. Se alguém quiser fazer uma questão, uma contribuição muito breve, fica à vontade, né? Até uma emoção, porque a explicação, a apresentação nos fez perceber, pelo menos eu percebi alguns erros que eu vou cometendo assim ao lidar com os meus irmãos. Pronto, não sou mãe, mas estou a ajudar na criação dos meus irmãos. Então senti alguns erros ali, principalmente nessa questão do tempo, né? Porque às vezes, como temos a nossa ocupação, ficamos tipo, não, deixa ele ficar muito tempo, pelo menos nesse tempo não me chateia. Então, alguns pais, com certeza, que se foram se vendo nisso, e eu gostaria que alguém mencionasse alguma emoção, sentisse à vontade para falar um bocadinho sobre aquilo que percebeu e aquilo que, pronto, que brotou nele, né? A partir dessa... Aqui a senhora Teresa quer falar. A senhora Teresa pode falar. Sim, sim. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu quero agradecer a tia, falou muito bem, e eu gostei. Nós já temos uma educação mais antiga, não é? Não era bem ser amigo dos nossos filhos, sermos amigos, mas deixamos de amar os filhos. E quando disciplinávamos, ou se fosse bater ou apoio de castigo, é mesmo só para estabelecer limites. Eu que devo continuar
não é? Até os dias de hoje, acho eu. Não é? Isso, de querer ser amigo dos filhos, pode resultar, mas não chega àquela parte que os pais têm que estabelecer limites e ficar firmes quando é não, é não. Quando é sim, é sim. E hoje não se vê muito isso. Essa juventude agora está habituada, tudo é não, tudo é não. Vai lavar a louça, não vou. Aí tu. Então, isso assim, não está muito bom. Por isso gostei da explicação que deu. Está de parabéns. Obrigada. Obrigada, senhora. Tá. Acho que tinha também a Roberta, não? Que queria dizer alguma coisa. Boa tarde. Eu gostei muito da apresentação da doutora Tchela e quando ela fala... Estão me ouvir bem? Ouve? Ok. E quando fala sobre a proximidade entre pais e filhos, né, essa coisa de querer ser amigos, eu acho que passa um pouco, e quando a senhora fala sobre a cultura, a influência da mídia, a influência dos filmes, passa por a relação com os mais velhos, né? Entender que essa relação de respeito e hierarquia com os mais velhos não quer dizer que falte amor, mas talvez seja a experiência de vida mostrando que as coisas precisam estar no lugar, né? Estar no lugar para que tudo corra bem. Aqui no Brasil, eu tenho uma experiência com atendimento onde, às vezes, algumas mulheres trabalham fora e precisam deixar os filhos com os avós. Desculpa o cachorrinho latindo. E precisam deixar os filhos com os avós. E aí, às vezes, tem conflito, porque essas mulheres se sentem culpadas por sair para trabalhar, os avós cuidam, mas como se os avós desautorizassem os pais. Né? Ela educa o filho de uma determinada forma, mas quando chega na casa dos avós, os avós dão tudo. Eu gostaria de saber se em Angola essa experiência é comum, ou se os avós costumam ser mais rígidos, mais para entender essa diferença cultural. Uhum. Aqui também é igual. Aqui os avós também dão. Então são muito permissivos e deixam fazer. E também protegem muito, não é? Não vai tomar o neto, deixa o meu neto em paz. Também acontece. E é uma luta, às vezes, para alguns pais educarem os seus filhos e ter essa conversa com os próprios pais e conseguirem estabelecer limites com os pais. Às vezes é um pouco difícil. Mas trabalhando-se e batendo-se na mesma tecla e, principalmente, eu acho que como é que se conversa. Porque às vezes não faças isso porque eu estou a dar esta educação aos meus filhos, mas é falar sobre as implicâncias daquilo que está a ser feito ou não está a ser feito. Dizer por que eu quero que o meu filho haja dessa forma, ou por que eu não quero fazer isto com o meu filho. Porque isto aconteceu já, ou porque isso pode acontecer. E se calhar, envolvendo-se mais em complicações, não é? Problemas que podem surgir advindos daquele comportamento que se está a reforçar ou a evitar, aí o pai, não é? Os avós podem perceber melhor a importância de, e aí eles podem ajudar, podem ser auxiliares na educação dos netos, ao invés de serem apenas avós e querer que os netos gostem deles, mas as crianças são tão necessitadas de carinho, de afeto, de atenção. Mesmo quando nós ralhamos uma criança, ela vem ter conosco. A não ser que seja uma criança muito orgulhosa. Mas a maior parte das crianças ralhamos hoje, passa um tempo, ela depois vem ter conosco. Porque ela precisa de nós, ela precisa do nosso amor, e ela quer isso. E mesmo este tipo de atenção para elas é atenção. Então é não ter medo de ser um pouco firme, não ter medo de amar também, não ter medo de mimar quando pode ser mimado, mas não ter medo de depois estabelecer aquele limite e dizer, olha, tu agiste errado aqui, vamos conversar sobre isso, e não voltes a fazer isso, porque não ter medo de nada dessas coisas.
Então, a comunicação é muito importante. Aqui temos os mesmos problemas também, mas acredito que conversando de forma consciente e responsável, as pessoas conseguem entender-se. Sim, muito obrigada.